Graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, meus amados irmãos. É um prazer estar aqui, poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9, do verso 18 em diante. Nós vamos estar lendo nessa noite. Amém, irmãos? Quero fazer uma oração agora para estar agradecendo esse momento, esse privilégio de estar aqui compartilhando a palavra, pedindo a direção de Deus. Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos diante da Tua presença santa, da Tua palavra poderosa, ó Pai. Ó Deus, nessa noite, para Te adorar, Senhor. Ó Deus, para falar do Teu grande amor. Ó Deus, para bendizer pelos Teus grandes feitos. E pedimos a direção do Teu Espírito, Pai, que nos use nessa noite com graça, com bondade, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Diz assim a santa palavra de Deus. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contasse isso a ninguém, e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui estão, de modo algum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Amém, meus irmãos? O tema da nossa mensagem nessa noite é o Deus que se revela aos homens. Então, desde a criação do homem, Deus ele tem tomado a iniciativa de se revelar a ele. Ou seja, Deus sempre se move em direção ao homem para que este o conheça. Se olharmos para o Antigo Testamento, vamos ver essa revelação gradativamente, ao longo do tempo, desde os dias de Adão, Noé, Abraão, Moisés, passando pelo período de juízes e reis e os profetas, até o nascimento de Jesus, que é o ápice da revelação. O próprio Deus que se fez carne continua atraindo o homem para si, para que, mediante uma vida de entrega, uma vida reta, esse possa conhecê-lo mais profundamente. Nos dias de hoje, temos as Escrituras, a revelação de quem Deus é, em sua grandeza, em sua majestade, em sua retidão, em sua santidade, justiça e amor. Temos o Espírito Santo que habita em nós e nos direciona, nos ilumina e nos capacita para o entendimento dessa revelação maravilhosa. Então é da vontade de Deus, irmãos, se revelar aos homens. É da vontade de Deus que o homem o conheça, não apenas por ouvir falar dele, mas mediante um desejo sincero do coração em adorar e conhecer o único e verdadeiro Deus. Então esse texto ele se inicia dizendo que certa vez Jesus ele estava com os discípulos, estava orando e junto com os discípulos. Jesus ele mantinha uma vida regrada de oração. Ele todos os dias ele tinha esse relacionamento com o Pai, esse hábito de estar orando, e normalmente ele levava com ele os discípulos para dar um exemplo de como que é primordial essa revelação de Deus com os homens através da oração. Então Deus ele sempre estava dando um exemplo para os discípulos. Ele ensinava, mas dava o exemplo na prática, sempre numa vida de oração. E se nós olharmos profundamente, nós vamos notar uma coisa maravilhosa. O próprio Deus que se fez carne, vindo habitar aqui na terra, e Ele mesmo ensinando os homens a orar, atraindo os homens a si,
Então, irmãos, é algo muito profundo da parte de Deus para nós, dele vir à terra, dele atrair nós à presença dele e nos ensinar tudo, como que eu faço para se chegar ao Pai, como que eu faço para ter uma vida de relacionamento com Deus. Então é o próprio Deus nos atraindo. Então, nesse contexto, ele está ali com os discípulos em oração e Jesus faz uma pergunta aos discípulos. Quem as multidões dizem que eu sou? Essa é a pergunta que Jesus faz. Para entendermos melhor, vou explicar um pouco 3 tipos de pessoas dessas multidões que seguiam a Jesus. Tinha a multidão por milagres. Muitos desses seguiam para receber uma cura, estavam passando por uma enfermidade, algo que eles precisassem de um milagre, e eles seguiam Jesus. Em João, capítulo 6, versículo 2, ele diz: E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, essa é a primeira multidão, aquela multidão que esperava um milagre de Deus. Tinha outro tipo de multidão, que era a multidão pelo pão. Só seguiam Jesus para saciar a sua fome. Então, eles não queriam um compromisso verdadeiro. Eles que estavam ali porque sabiam que Jesus era um provedor, que Jesus já tinha alimentado eles através da multiplicação dos pães. Em João 6,26, ele diz: Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram e ficaram satisfeitos. Então, muitas vezes, são pessoas que às vezes querem esperar de Jesus apenas uma provisão, querem que Jesus abençoe, querem que Jesus faça a pessoa prosperar, querem esperar de Jesus apenas algo, vamos dizer assim, material, algo que é terreno. Então, muitos seguiam Jesus por causa disso. Mas também temos a terceira multidão, que era a multidão para ouvir a palavra. Em Lucas 5, capítulo 5, versículo 1, diz: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia para ouvir a palavra. Então, meus irmãos, estes ali estavam para ouvir a palavra. Alguns deles abandonavam no meio do caminho, outros continuavam. Mas nós vimos que o ministério de Jesus ele foi rodeado por multidões. E poucos eram aqueles que queriam abrir o coração para Deus, para receber essa revelação. Então, muitas vezes, nós vimos falar de Jesus, nós temos muitas pessoas que creem em Jesus, que falam que creem em Jesus, que conhecem a história de Jesus, mas muitas vezes também são poucos aqueles que querem verdadeiramente seguir Jesus, ter uma revelação completa de Jesus. Quem é Jesus para você, irmãos? Você já parou para pensar nisso? É algo importante de você saber essa resposta. Quem é Jesus para você? É um grande homem que você ouviu falar, histórias tremendas, que hoje em dia não tem mais relevância nenhuma, nos dias atuais, com toda essa tecnologia, essa modernidade? É alguém que não tem mais relevância nos dias de hoje? É alguém que você só lembra na hora que você está no desespero, na hora que você está no sufoco, na hora que as coisas apertam? Ou é o Deus Todo-Poderoso que te guarda, que está ali com você, que entregou a vida para te salvar, e você hoje vive para honrar e glorificar o nome desse Deus? Quem é Jesus para você, meus irmãos? Jesus, ele tem que ser o principal, o primordial nas nossas vidas. Jesus, ele tem que estar acima de todas as coisas nas nossas vidas. É esses os tipos de seguidores que Jesus quer. Não aqueles que só têm interesse em algo material, ou aquele que só precisa de um milagre. Muitas vezes, irmãos, nós chegamos a Deus de uma forma que não é ali na hora do amor, mas naquele momento de, às vezes, uma necessidade, nós nos entregamos. Isso não tem problema, mas o fato é que dali em diante, depois que você conheceu o poder de Deus, que Deus te abençoou, você continua a segui-lo? Pedro, apesar de não ter a revelação completa, porque o Espírito Santo ainda não havia descido à terra, não havia se cumprido a promessa do Espírito Santo, ele tem a visão aberta por Deus. E ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, nós podemos entender isso, ter a visão aberta pelo próprio Deus,
do tamanho, da profundidade disso. O Cristo, o Filho do Deus vivo, ele se achegar a nós, pecadores, sem mérito nenhum. Pessoas que o único mérito que nós temos é a condenação eterna. E ele se entregar a vida por nós. Ele morrer naquela cruz para nos salvar. E a gente ter a oportunidade de compreender quem Deus é, compreender a revelação dele, entender toda essa grandeza, esse mistério que estava oculto desde os tempos antigos e que nos foi revelado e nós podemos compreender hoje. É muito lindo isso, meus irmãos, é algo tremendo, é algo muito profundo, não vale a pena perder por outra coisa. É algo, irmãos, que a gente tem que guardar no nosso coração, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos e muitas vezes nós deixamos outras coisas tomarem o lugar. Sendo que Deus é aquele que está com a gente no momento de sofrimento, é Ele que está agora nesse momento de pandemia cuidando de nós, é Ele que está dando provisão para as famílias necessitadas, é Ele que está suprindo as necessidades, é Ele que está nos agarrando nos braços, nos abraçando e não permitindo que a gente faça nenhuma besteira, num tempo tão desesperador que nós vivemos hoje em dia. E Jesus, ele através desse diálogo com os discípulos, ele revela o que era necessário passar. Então Jesus, ele através dessa visão aberta que Pedro teve a respeito dele, Jesus ele vai mais longe e revela: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Mais uma vez, Deus dá o passo em direção ao homem e revela o que era necessário passar, contrariando a glória, o esplendor que eles esperavam do Messias, que haveria de vir. Muito pelo contrário do que eles esperavam, ele mostra, ele revela o que ele iria passar. Este haveria de sofrer, este haveria de ser rejeitado, este haveria de ser morto. Então, naquele momento, os discípulos não tinham um entendimento claro do que era todo esse sofrimento, o porquê desse sofrimento, como que o Filho de Deus vai passar uma coisa dessas. Algo difícil de entender, mas algo que Jesus passou por mim e por você, meus irmãos. Algo que ele revela aqui o tamanho do amor que ele tem por nós, ao ponto de se entregar, ao ponto de abrir mão da sua glória, da sua majestade, do seu senhorio, para vir à terra, sofrer, ser rejeitado e ser morto. A gente não gosta de sofrer nem um pouquinho aqui. Quando a gente é rejeitado por alguém, meu Deus, quanto mais dizer ser morto. Então, Jesus, ele veio, tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que era meu, que era seu, estava sobre ele. E pelas feridas dele nós fomos sarados. Nós tivemos vida nova. Ele se entregou, meus irmãos. Ele não hesitou em fazer isso. Ele não hesitou. Ele fez por amor. Ele sabia da nossa situação desde a queda do homem em Gênesis 3. E ele veio cumprir o plano do Pai. Ele se entregou, não quis saber de empecilho, de dificuldade. E ele foi e se fez como oferta pelo sacrifício. Ele se tornou maldição por nós, para que nós pudéssemos ter vida, novidade de vida, vida eterna, poder para vencer o pecado. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Um Deus que ama profundamente. Um Deus que é capaz de se entregar. Um Deus que não mede esforços para nos atrair aos teus braços. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus que está aqui de braços abertos para nos aceitar, o Deus que está aqui de braços abertos para nos receber, meus irmãos. Ele se entregou por mim e por você. E ele revela isso aos discípulos. Eu imagino a situação dos discípulos ali naquele momento, sem compreender o mistério que ali estava oculto ali de Jesus, falando aquelas coisas para eles.
eles tanto tempo convivendo com Jesus, vendo Jesus mostrar o amor, vendo Jesus mostrar a fidelidade ao Pai, vendo Jesus com um coração simples, curando pessoas, não fazendo escolhas por classes sociais, nem por cor de pele, nada disso que nós temos na nossa humanidade. Pelo contrário, ele abraçando a todos, ele chegando a todos, ele mostrando a humildade do verdadeiro servo de Deus, dando um verdadeiro exemplo de como que é a vida cristã. Esse é o nosso Deus. Jesus maravilhoso, Deus todo-poderoso. E é necessário, meus irmãos, que a gente mude o nosso estilo de vida. É necessário que a gente faça algumas coisas, perca algumas coisas, que a gente abra mão de algumas coisas. É necessário a gente mudar o nosso tipo de vida. Ele segue dizendo: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Acompanhar Jesus requer decisão, requer uma escolha em servi-lo, em honrá-lo, em agradá-lo. Acompanhar Jesus requer um certo esforço da sua parte, da minha parte. Acompanhar Jesus nem sempre é tão fácil, mas vale a pena, meus irmãos. Vale muito a pena a gente poder acompanhar o nosso Mestre, o nosso Deus, o nosso Senhor. Negar a si mesmo. Muitas vezes nós temos que deixar de lado as nossas vontades e fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente tem que abandonar coisas que a gente gosta, coisas que antigamente nós tínhamos como prática diária, como estilo de vida. Muitas vezes nós temos que negar a nós mesmos, porque já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, meus amados irmãos, nós temos que priorizar a vontade de Deus. A minha vontade está de acordo com as Escrituras? Se não estiver, eu não faço. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Nós temos, irmãos, que tomar essa decisão de seguir. Tomar essa decisão de negar a nós mesmos, porque a nossa carne é pecaminosa, a nossa carne, ela confronta com o Espírito, a nossa carne, ela quer coisas que nos dá prazer momentâneos, que nos afastam de Deus, que nos distanciam cada vez mais da presença do Senhor. Nós temos que tomar a nossa cruz todos os dias. Tomar a nossa cruz é morrer para o pecado, meus irmãos. Nós temos que abandonar a prática do pecado. Nós ainda pecamos, nós ainda erramos, mas devemos nos arrepender, nos prostrar diante de Deus e procurar fazer o certo, abandonar as práticas erradas, as coisas que nos afastam de Deus. Nós temos que tirar esse estilo de vida. A palavra diz que aquele que rouba, não rouba mais. Então nós não estamos apenas falando, irmãos, porque muitas vezes o irmão pode pensar: mas eu trabalho, eu sou pai de família, eu não traio minha esposa, eu sou honesto, eu não roubo ninguém. Mas não é apenas esse pecado, irmãos. Nosso pecado muitas vezes está na nossa mente, os desejos que nós temos, as lascívias, os desejos pecaminosos que nós temos. Muitas vezes, irmãos, temos confrontos que são íntimos, que cada um sabe, que não tem coragem de falar para ninguém. Então você tem que lutar contra isso. E só Deus pode te ajudar. Você não vai lutar com a sua própria força. É o Espírito de Deus atuando na sua vida. É o Espírito de Deus te dando força para vencer. Porque o Deus, ele se revela a nós homens. É o desejo dele se revelar e através do poder dele ajudar você a vencer essa vida pecaminosa, muitas vezes que você tem de inveja, muitas vezes que eu tenho de cobiça, de inveja, muitas vezes pensamentos maus, muitas vezes maledicência, muitos pecados que desagradam a Deus e nos afastam de Deus. Nem sempre, às vezes, são pecados que
que são aqueles que são notórios aos olhos dos outros. Muitas vezes são pecados ocultos, irmãos, que cada um que sabe no seu individual. Mas vale a pena abandonar, irmãos, porque a morte do Senhor Jesus foi para que tivéssemos vida, e vida em abundância, vida plena na presença de Deus. Precisamos, meus amados irmãos, seguir o nosso Mestre, por onde Ele for, estar em sua presença, confessar os nossos pecados, confessar as nossas aflições, as nossas angústias. Precisamos andar com o nosso Mestre todos os dias. O Espírito de Deus, Ele habita no cristão. É necessário que você tenha um relacionamento com Ele. Não deixe como algo invisível, mas que você tenha contato com o Espírito de Deus todos os dias, durante o seu trabalho, durante a sua vida cotidiana, que você entregue a sua vida ao Senhor. É necessário, meus irmãos, a gente mudar aquilo que nós éramos antigamente. Não existe vida cristã sem renúncia. Não existe vida cristã sem abandono do pecado. Não podemos servir dois senhores, temos que mudar. Temos que mudar, meus irmãos. Cada um sabe aquilo que precisa mudar. A vida com Jesus, irmãos, requer renúncia. E cada vez que você se renunciar mais, irmãos, mais o Senhor vai se revelar a você. Mais você vai conhecer coisas a respeito de Deus. Mais o Senhor vai mostrar a grandeza dele a você. Mais ele vai gerar temor no seu coração. E só vai se encher mais e mais e mais de Deus. Porque é assim que nós devemos ser, cheios do Espírito Santo. Esvaziar todo o nosso ego, todo o nosso orgulho. Não há nada mais precioso, meus irmãos, do que servir a Deus. Não existe nada mais precioso do que estar na presença do nosso Deus. É algo tremendo, irmãos. É algo sobrenatural. É algo lindo. Algo que só os que creem podem participar dessa grandeza que nosso Deus nos permitiu. Que é ser chamados de filhos. É poder partilhar com o Senhor todas as coisas. É algo que o Senhor nos deu de presente. Poder ver a sua glória, o seu esplendor, a sua majestade. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o nosso Deus, que pela bondade, a graça e o amor, Ele se entregou. Ele se entregou. Abra seu coração, meu irmão. Abra o seu coração. Deixe Deus se revelar a você. Deixe Deus mostrar a grandeza dEle, o senhorio dEle a você. Não há tempo mais a perder, meus irmãos. Mude os conceitos formados na mente que você tinha acerca de Jesus. Aquelas coisas que você aprendeu quando você era criança. Que é só você falar que você crê da boca para fora e ter uma vida qualquer, ter uma vida onde você não se lembra de Jesus durante todos os dias, e na hora que acontece uma coisa no meio do caminho, um perigo, um acidente, alguma coisa, você vai lá e corre para Deus e pede para Deus ajuda, e Ele vai lá na misericórdia, na bondade, te ajuda, te tira daquele sufoco, e depois você vai e vira as costas novamente. Mude esses conceitos, irmãos, de que Jesus está muito longe e que Ele está lá e no canto dele e a gente está aqui. A Deus dará, cada um por si. Mude esses conceitos, meus irmãos. Deus, Ele é vivo, Ele é poderoso. Ele é fiel, é justo. Ele é santo, é cheio de amor e de misericórdia. Não é um Deus imaginário. Não é algo criado pelas mãos do homem. Ele não se pode imaginar o tamanho da grandeza do nosso Deus. Não se pode comparar com nada. Esse é o Deus, irmãos. Esse é o Senhor dos senhores. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Esse é o nosso Deus. É tempo de mudança, meus irmãos. É tempo de mudança. Estamos vendo cada vez mais o tempo se fechando, o cerco se fechando, cada vez mais as coisas ficando mais difíceis. E a palavra de Deus nos mostra todas essas coisas. É tempo de mudança, meu irmão. É tempo de abandonar tudo aquilo que te tirou da presença de Deus e poder honrar e servir Ele de todo o coração. Para você que já é cristão, é tempo de entrega, é tempo de crescimento, é tempo de busca pela maturidade espiritual.
É tempo de você se dedicar mais. Aproveita esse tempo de quarentena que você está na sua casa. Esse tempo que você tem oportuno para você se entregar mais a Deus, aos estudos das Escrituras, à prática da leitura bíblica, a oração, irmãos. É tempo de buscar ao Senhor. O Senhor quer se revelar mais a você. O Senhor quer mais experiências com você, de se revelar mais. Além de Ele se mostrar conhecido a você, Ele vai te revelar quem você é. Você vai ver quantas coisas você precisa mudar. Quanto você estava longe de Deus durante todo esse período. É tempo, meus irmãos. Para você que não é cristão, o Senhor diz: vem, abre o seu coração e eu me revelarei a você. Você que não teve nenhuma experiência com Deus, você que apenas ouviu falar de Deus, você crê que Ele existe, você crê que Ele existe, mas não teve nenhuma experiência. Você ouve as pessoas falarem de muitas coisas, mas no fundo você nunca teve uma experiência verdadeira. Entregue seu coração para Deus, meu irmão, minha irmã. Entregue a sua vida a Ele. Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua vida. Ele é santo, é poderoso, meus irmãos. Ele é o único que pode mudar essa história. Ele é o único que pode te dar a vida eterna. Porque o sangue derramado na cruz foi para que você tivesse vida, para que você pudesse ser liberto do pecado. Há muitas coisas que nos prendem, meus irmãos. Há muitas coisas. O pecado nos seduz aí fora. Bebedeiras, baladas, zoeira. Eu já fiz parte disso, meus irmãos, e isso verdadeiramente seduz a gente. Mas é muita ilusão, é algo que nos ilude, irmãos. Venha conhecer o verdadeiro Deus, que é aquele que sacia a sua fome, a sua sede. É aquele que não vai ser um prazer curto, não vai ser algo só de momentâneo. É algo para sempre, irmãos. É a paz em meio à guerra. É a tranquilidade em meio à tribulação, em meio ao sofrimento, em meio ao caos. Ele te acalma, Ele te pega nos braços e Ele te dá esperança. Ele promete cuidar de você em todos os momentos. Isso não significa que você não vai passar mais sofrimento, mas significa que você não está mais sozinho no sofrimento. Lembra daqueles amigos que muitas vezes quando você estava no sofrimento, eles saíam fora e depois falavam: nossa, pensei que fulano era meu amigo e ele me abandonou? Jesus não é assim. Jesus não é assim. Ele está com você em todos os momentos. Se a sua conta estiver gorda, amém. Se sua conta não tiver nada, amém. Ele vai te sustentar. Ele vai cuidar de você. Entregue a sua vida, meu irmão, minha irmã. Quero fazer uma oração por você. E você que sentir no coração, você repete essa oração comigo na sua casa, onde você estiver assistindo. E que você seja muito abençoado por Deus. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia e bondade, eu apresento a vida dessa pessoa, Pai, que está assistindo essa live e que sentiu no coração, Senhor, de te confessar, de receber o Senhor como o único e suficiente Salvador. Pai, que o Senhor, a partir desse momento, que essa pessoa se tornou filho, que ela venha, ó Pai, te servir de todo o coração. Em nome de Jesus. Que essa pessoa, a partir de hoje, tenha uma vida nova, ó Pai. Tenha uma vida cheia da Tua presença. Que Teu Espírito conduza, que Teu Espírito dê força. Que Teu Espírito console, liberte, cure, transforme, Pai. Porque Tu tens poder, Senhor.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai amado, Pai amado, eu, Tiago, te aceito te aceito, e te recebo como meu único te recebo como meu único e suficiente Salvador. e suficiente Salvador. Prometo te honrar Prometo te honrar e entregar a minha vida e entregar a minha vida para te servir. para te servir. Muito obrigado Muito obrigado pelo sangue derramado na cruz, pelo sangue derramado na cruz, pela libertação do pecado. pela libertação do pecado. Eu te recebo, Senhor. Eu te recebo, Senhor. Amém. Amém.